Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo onde eu vou responder a uma pergunta aqui que foi feita nos meus canais a respeito do processo de sopro, particularmente do processo de sopro de peças grandes, como bombonas, como essa que você está vendo aqui na imagem na tela, tá certo? Essa pergunta foi feita pelo Marcelo e, então, Marcelo, tá aqui o vídeo resposta para você. Tá legal? Como sempre, eu preparei uma animação aqui para me ajudar a explicar esse processo que você vai poder baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo. Na página que vai se abrir, deixa seu e-mail e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Você precisa entrar na mensagem, clicar no link de confirmação para poder efetivar o seu cadastro e receber essa animação, aí poder fazer o download dessa animação. Se você não fizer essa operação, você não vai se cadastrar e não vai ter acesso à animação para poder ter aí nos seus registros, na sua biblioteca técnica. E esse procedimento ele é muito importante para garantir a sua segurança, a sua privacidade e a segurança das informações que a gente troca. Se você já está cadastrado na lista, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link ou no botão que está embaixo da janela que você está assistindo, deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download, sem a necessidade de confirmação, ok? Muito bem, então o que é o processo de sopro, né? O processo de sopro ele tem uma série de variações. Eu vou contar para você hoje aqui nesse vídeo a respeito do principal tipo de processo que envolve a fabricação de frascos, peças ocas em geral e bombonas como essa que você viu aí no começo do vídeo, tá? O processo de sopro, então, ele basicamente é uma combinação de um processo de extrusão, onde você tem uma máquina extrusora produzindo material continuamente, produzindo material na forma de uma mangueira, que no processo de sopro a gente chama de parison ou parison, vai depender da vontade aí, né, da preferência de quem está falando, tá? E essa mangueira, então, ela vai ser fechada dentro de um molde que contém a geometria do frasco, do produto oco, da garrafa que você quer produzir. E nesse molde, então, é introduzido um pino de sopro que vai introduzir ar sob pressão dentro desse molde, por dentro dessa mangueira de plástico derretido. E essa mangueira, então, vai se inflar e tomar a forma desse molde, aí, tomar a forma desse produto que normalmente é um produto oco, um produto como um frasco, uma garrafa, uma bombona, enfim. São produtos ocos, normalmente embalagens para conter algum tipo de produto, tá certo? Então, para te deixar um pouco mais claro como é que funciona esse processo, eu quero que você dê uma olhada nessa animação que eu estou colocando na tela agora. Dá uma olhada aí. Bom, então aqui, esquematicamente, eu preparei para você, aqui a gente tem a extrusora, né? Então você está vendo aqui o funil de alimentação, onde você coloca o material na forma de grãos. Aqui é o canhão da máquina, o cilindro da máquina, onde aqui dentro está rodando a rosca de plastificação, e à medida que essa rosca rotaciona, ela vai transportando o material da parte traseira desse canhão até a parte dianteira. Nesse processo ela vai fundindo e homogeneizando o material. Aqui a gente tem o cabeçote, que vai gerar uma contrapressão nesse material fundido e vai dar a geometria, a forma de um produto inacabado, que seria aqui a mangueira que eu comentei com você. Então, aqui nesse cabeçote, o plástico derretido ele vai ser inserido pela força da extrusora e ele vai ser então expulso aqui por baixo na forma de uma mangueira, de um parison ou parison, como eu mencionei para você. O processo tradicional de sopro, ele ocorre de forma contínua, ou seja, a extrusora vai produzindo material plástico fundido, transmitindo esse material para dentro do cabeçote, e esse cabeçote vai expulsando o material na forma de mangueira continuamente, tá? Algo como isso que você está vendo aqui agora. Então você percebe que num processo de sopro convencional, esse parison, essa mangueira é produzida de forma contínua. E aí, depois, à medida que você tem esse parison, essa mangueira no comprimento suficiente para ser fechada pelo molde, né, para ser totalmente fechada pelo molde, esse molde vai fechar sobre essa mangueira, sobre esse parison, para permitir então o sopro do material. Dá uma olhada, o molde se fechando, então ele vai comprimindo essa mangueira, ele vai se fechar totalmente sobre
essa mangueira, sobre esse Parisum. Perceba que no momento que o molde se fecha, aqui na parte de cima, ele vai comprimir essa mangueira, vai colapsar esse Parisum aqui, fazendo um fechamento no fundo, e aqui na parte debaixo do molde, que seria a parte superior, nesse caso aqui da peça, ele também ocorre um fechamento. Esse caso aqui é um em que o topo da peça, né, ela está na parte de baixo do molde, mas você pode ter o contrário também, tá? Depois que então o molde se fechou, esse material ele está aqui fundido ainda, né? Essa mangueira ela ainda está derretida aqui dentro, ela tem uma certa flexibilidade. Então você vai inserir, a máquina vai inserir um pino de sopro. Esse pino aqui ele tem um orifício interno pelo qual vai ser soprado ar aqui dentro. Você percebe que ela está inserida dentro da mangueira, então esse ar vai gerar uma pressão aqui dentro dessa mangueira, expandindo até que todas as paredes aqui entrem em contato com o molde. Então essa peça vai assumir aí a geometria do seu molde, tá certo? Essa pressão de ar, ela está exercendo aí também o que seria equivalente na fase de recalque do processo de injeção, né? Então ela está pressionando o material, gerando uma pressão para consolidar esse material e também resfriando esse material. Ele está trocando o calor não só com o molde, mas também com o ar que está sendo inserido nessa cavidade. E aí então, à medida que o material se solidifica, esse molde ele vai se abrir, né? O pino de sopro obviamente é retornado, esse molde vai se abrir e você vai ter então o produto totalmente moldado. Obviamente que você tem aqui uma rebarba, né, na parte superior e na parte inferior que você precisa remover, tá? Isso é inerente ao processo de sopro, mas você tem aqui a peça totalmente fabricada, tá certo? Agora, note que a questão aqui, esse é o processo de sopro convencional para você fabricar qualquer tipo de peça oca, né, frascos, garrafas, enfim, qualquer tipo de peça que tenha essa geometria de recipiente, tá? Agora, note que quando a gente está falando do sopro de uma bombona, é uma peça bastante grande, a gente tem um volume de material bastante elevado, né? E o comprimento dessa mangueira aqui, ele tem que ser muito grande também para poder ser fechado nas duas extremidades pelo molde. E isso gera um problema, porque à medida que você está fazendo essa mangueira continuamente, né? Você chega num ponto em que essa mangueira ela vai ter um peso tal que ela não consegue mais se autossustentar. Então você começa a correr o risco da mangueira começar a se estirar sob o próprio peso e eventualmente até se deformar, levando a problemas de controle de espessura, ou então até a se romper, tornando impossível a moldagem. Por esse motivo, no sopro de peças grandes, como é o caso das bombonas, ou no caso do sopro de peças com materiais que se solidificam muito rapidamente, né? Materiais que precisam de um Parisum bastante grande e que se solidificam rapidamente, podem ser fabricadas pelo processo de sopro com cabeçote acumulador, que é uma das características importantes no sopro de bombonas, o uso do cabeçote acumulador. Então eu vou dar um zoom aqui nessa região da máquina, aqui no cabeçote, para você dar uma olhada como isso funciona. Aqui eu tenho então o cabeçote, né? Você percebe que o material ele vem da extrusora por esse canal, tá? E aqui dentro eu representei esquematicamente, tá? Longe de querer representar em detalhes como é o transporte do material dentro do cabeçote, mas esquematicamente para você entender, esse material ele vai ser introduzido no cabeçote e vai ser acumulado na parte de baixo. Você tem aqui essa parte que está se levantando aqui, ela é como se fosse um êmbolo que está ligado num pistão hidráulico e à medida que o material vai sendo extrudado pela máquina, ele vai sendo, ao invés de produzir a mangueira, ele vai sendo acumulado dentro desse cabeçote. Esse êmbolo, então, ele vai recuando pela pressão gerada pelo próprio material aqui, e à medida que você, então, acumular material suficiente aqui, sob temperatura, ou seja, mantendo esse material na temperatura de trabalho, você, de uma vez só, imediatamente, rapidamente, você começa a expulsão, através da atuação desse pistão hidráulico, a expulsão do Parisum. Isso acontece em poucos segundos, muito rapidamente mesmo, o que garante para você que mesmo um Parisum bastante grande,
com bastante massa, possa ser fabricado rapidamente e não tenha esse problema de estiramento, de colapso ou de rompimento, tá certo? E inclusive de perda de temperatura e cristalização, o que tornaria o sopro ainda mais difícil, tá certo? Então, esse é o processo de sopro por extrusão com um cabeçote acumulador que é muito utilizado em sopro de bombonas, em sopro de peças muito grandes com muita massa. Tem ainda mais dois cuidados que eu acho que é muito interessante comentar no sopro de peças bastante grande, tá? Um molde de sopro, ele tem uma cavidade muito grande, e assim como um molde de injeção, você precisa expulsar o ar que tem dentro dessa cavidade para que a mangueira, né, o Parison, à medida que ele seja expandido, ele copie perfeitamente todas as superfícies desse molde. Então é necessário que o molde de sopro contenha saídas de gases espalhadas estrategicamente ao longo da sua parede. Aqui eu estou colocando uma imagem de um exemplo de inserto de saídas de gases que é colocado num molde de sopro para que então todo esse ar da cavidade seja expulso aí, esse ar que está aprisionado entre o Parison e o molde possa ser ventilado para fora e possa então que um material ele possa então copiar aí adequadamente todas as superfícies do molde, tá? E o segundo ponto que eu vou mencionar para você, mas eu vou deixar para entrar em mais detalhes num próximo vídeo, é a questão das linhas de emenda, aquelas linhas onde o molde fechou as mangueiras, essas linhas são chamadas de pinch-off. E a geometria dessas regiões de pinch-off, ela é muito importante que você construa essas regiões de pinch-off no molde de sopro de uma forma a dar total resistência para a peça nessa região. Você vai formar como se fosse um cordão de solda nessa região, tá certo? Então, num próximo vídeo eu vou trazer para você algumas recomendações de design para a linha de pinch-off em moldes de sopro, de forma que você possa ter aí o sopro não só de peças grandes, mas de qualquer tipo de peça, inclusive para peças que precisam suportar pressão de uma forma bastante tranquila, tá certo? Bom, esse é o processo então de sopro, o que a gente chama de sopro convencional ou extrusão sopro, e principalmente com o uso de cabeçotes acumuladores para peças grandes, materiais que têm uma velocidade de cristalização muito rápida. Esse tipo de cabeçote pode ser muito útil. Legal? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, fico muito curioso para saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia a resolver algum problema, a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando, enfim, a sair de alguma situação em que você precisasse de mais conhecimento. E eu gosto muito de conhecer a sua história. Eu quero que você me mande uma mensagem aí, deixe um comentário nos meus canais, me mande um e-mail contando como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Eu vou ficar muito satisfeito em conhecer a sua história. Me conta também outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Me ajuda a divulgar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possível, pessoas que sejam interessadas no processo de transformação de materiais plásticos, que estudem materiais plásticos, que trabalhem com polímeros, desenvolvendo aplicações, na moldagem de aplicações e que podem se beneficiar desse conteúdo técnico que leva mais conhecimento e aumenta a taxa de sucesso em projetos com polímeros. Então, divulga esse vídeo aqui para a maior quantidade de pessoas que você conhecer, tá certo? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por esses canais também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.